Para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Nada neste mundo consome mais rapidamente o homem, que a paixão pelo ressentimento. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Aquele que tem um forte por que viver, suporta, praticamente, qualquer como. Não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas a vitória. Seja o vosso trabalho uma luta. Seja a vossa paz uma vitória. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Torna-te aquilo que és. É verdade que se mente com a boca, mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a verdade. Aquele que sabe mandar encontra sempre quem deva obedecer. A essência da felicidade é não ter medo. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. Logo que, numa inovação, nos mostram alguma coisa de antigo, ficamos sossegados. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. Nós fazemos acordados o que fazemos nos sonhos, primeiro inventamos e imaginamos o homem com quem convivemos, para nos esquecermos dele em seguida. No convívio com sábios e artistas facilmente nos enganamos no sentido oposto, e não é raro encontrarmos por detrás de um sábio notável um homem medíocre, e muitas vezes por detrás de um artista medíocre e um homem muito notável. A vida mais doce é não pensar em nada. Todos vós, que amais o trabalho desenfreado, o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois. Logo que comunicamos os nossos conhecimentos, deixamos de gostar deles suficientemente. Quem luta com monstros deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. O macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele. O homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem, uma corda por cima do abismo. Levar insidiosamente o próximo a uma boa opinião de nós, e depois, acreditar piamente nessa boa opinião, quem consegue imitar nesta habilidade as mulheres? Na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem. O que o pai calou aparece na boca do filho, e muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. É mais difícil ferir a nossa vaidade justamente quando foi ferido o nosso orgulho. Os métodos são as verdadeiras riquezas.
Uma pessoa continua a trabalhar porque o trabalho é uma forma de diversão. Mas temos de ter cuidado para não deixarmos a diversão tornar-se demasiado penosa. Onde não intervém o amor ou o ódio, a mulher sai-se mediocremente. Um homem de gênio é insuportável, se além disso, não possuir pelo menos duas outras qualidades, gratidão e asseio. A nossa vaidade gostaria que o que fazemos melhor fosse considerado como aquilo que mais nos custa. Para explicar a origem de certas morais. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que idealizamos ser. É difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. A principal mentira é a que contamos a nós mesmos. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. O homem que vê mal vê sempre menos do que aquilo que há para ver, o homem que ouve mal ouve sempre algo mais do que aquilo que há para ouvir. Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Fazer grandes coisas é difícil, mas comandar grandes coisas é ainda mais difícil. Detesto quem me rouba a solidão, sem em troca me oferecer verdadeiramente companhia. A vida vai ficando cada vez mais dura, perto do topo. As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem, mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física. O verdadeiro homem quer duas coisas, um perigo e jogo. Por isso quer a mulher, o jogo mais perigoso. Sem a música a vida seria um erro. É pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado. Uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo aos melhores contra-argumentos, sinal do caráter forte. Também uma ocasional vontade de se ser estúpido. Não se odeia quando pouco se preza, odeia-se só o que está à nossa altura ou é superior a nós. Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nem uma vez. E falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada. O medo é o pai da moralidade. Há uma inocência na admiração, é a daquele a quem ainda não passou pela cabeça, que também ele poderia um dia ser admirado. Culpamos as pessoas das quais não gostamos pelas gentilezas que nos demonstram. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Aquele que vive de combater um inimigo tem interesse em o deixar com vida. A maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha no jogo quando era criança. A mulher aprende a odiar na medida em que desaprende a encantar. As vivências terríveis fazem-nos pensar se o seu protagonista não é, ele próprio, algo de terrível. Quanto mais abstracta for a verdade que queres ensinar, mais tens que seduzir os sentimentos a seu favor. Em tempo de paz o homem belicoso ataca-se a si próprio.
A vaidade dos outros só vai contra o nosso gosto quando vai contra a nossa vaidade. Nenhum vencedor acredita no acaso. As próprias mulheres, no fundo de toda a sua vaidade pessoal, têm sempre um desprezo impessoal pela mulher. Perante nós mesmos todos fingimos ser mais ingênuos do que somos, é deste modo que descansamos dos nossos semelhantes. Aquele que quer aprender a voar um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé, caminhar, correr, escalar e dançar. Ninguém consegue voar só aprendendo o voo. As paisagens insignificantes existem para os grandes paisagistas, as paisagens raras e notáveis são para os pequenos.